Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Faces e Fios. Eu sou a doutora Caroline Barros, atuo na medicina capilar e no transplante capilar. Eu sou a doutora Raíla Souza, cirurgiã de cabeça e pescoço, especialista em plástica da face e realizo frontoplastia capilar. E o nosso assunto aqui é para você que quer saber um pouco mais sobre tanto transplante capilar, terapias capilares e frontoplastia. Além de tudo, a gente traz muitas informações sobre empreendedorismo. Traremos também convidados especiais que irão abordar sobre as especialidades que eles atuam, linkando, tanto a parte de carreira, a parte familiar e um pouco do mundo do empreendedorismo, que faz total diferença. Se você não nos segue, já nos acompanha aqui, tanto nos canais do Instagram como nos canais do YouTube. Para começar, vamos dar início ao nosso quadro, um bate-papo, tirando as maiores dúvidas que temos no consultório sobre medicina capilar e sobre cirurgia da face. São as perguntas, a gente fez um levantamento sobre perguntas que recebemos tanto no Instagram, como recebemos também nos nossos celulares ou dentro do consultório no dia a dia. Vou começar agora fazendo perguntas para a doutora Caroline sobre transplante capilar. A pergunta, para quem que é essa cirurgia, doutora? O transplante capilar é indicado para aqueles pacientes que têm um desejo de recuperar os fios de forma um pouco mais rápida, no sentido de ser cirúrgico. A gente indica, conforme a idade, conforme a patologia que esse paciente tem, conforme o desejo, alinhando sempre a expectativa desse paciente. O intuito é fazer com que sua renovação em relação à autoestima seja ainda maior e a gente consiga recuperar os fios, desde aqueles pacientes que têm alopecia androgenética, alguns casos de alopécias cicatriciais, alguns pacientes que tiveram algum tipo de cicatriz no couro cabeludo. Lembrando que temos transplante de sobrancelha, transplante de couro cabeludo, transplante de barba. Então, todos esses são possíveis quando bem indicados por um profissional que realmente sabe o que faz. Então, transplante capilar é só para homem? Mulher pode realizar também transplante capilar? Sim, os dois sexos podem realizar o transplante capilar, tanto homem quanto mulher. Claro, a indicação de cada um é variável em relação principalmente às patologias, ao desejo desse paciente. Além de tudo, se esse paciente tem possibilidade, porque tem pacientes também que não podem realizar o transplante. Por exemplo, o paciente que tem algum tipo de doença cicatricial no couro cabeludo tem que esperar pelo menos 2 anos para a gente conseguir fazer uma intervenção. Mas, de forma geral, a gente pode fazer para os dois tipos de sexo. É verdade. Eu já tive casos de pacientes que ele realizou a frontoplastia, depois fez uma complementação com o transplante capilar e também já tive casos de pacientes que eles já tinham realizado o transplante capilar, depois realizou a cirurgia de frontoplastia, porque o objetivo das cirurgias é diferente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre qual é a indicação de frontoplastia e versus a indicação de transplante capilar. Uma não exclui a outra. Exatamente. E agora uma pergunta para você, doutora Raila. O que é frontoplastia com avanço capilar? Hoje o termo de frontoplastia, muitos outros profissionais estão utilizando para qualquer procedimento realizado na região do terço superior da face. Então, o que é frontoplastia com o avanço do cabelo? O próprio nome já diz. Eu vou retirar uma faixa de pele da região da testa, da região frontal, tirando essa parte que não tem cabelo e tentar trazer, descolar essa região do couro cabeludo e trazer para frente. Então, a linha capilar, ela vai ter um avanço. E assim, a pessoa pode diminuir a região da testa em 2,5 centímetros, até 3 centímetros. Então, linka com aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O tratamento capilar, ele ainda pode ser necessário quando a gente fala de um cabelo mais saudável, uma densidade capilar maior, e a frontoplastia ela vai reduzir a testa. Então, vai trazer a linha do cabelo mais para frente. Com certeza, a gente sabe o quanto esse tipo de cirurgia faz a diferença para aqueles pacientes que se incomodam, em relação ao tamanho da testa, ou que tem aquele desejo de fazer também a retirada da pele para a densidade ficar ainda maior. Lembrando também que é sempre válido a gente ter um acompanhamento com os profissionais, tanto o que realiza a frontoplastia, quanto realiza a parte do tratamento capilar, para que a gente consiga fazer com que essa região da frente tenha uma boa densidade em relação ao cabelo, não tem que passar por uma reabordagem. Quando a gente fala de trajetória do paciente dentro dos nossos consultórios, a gente estipula tudo pré-operatório, o tempo de recuperação, no caso do transplante capilar, o tempo de resposta daquele cabelo crescer. Quanto tempo, doutora, como que funciona esse pós do transplante capilar em meses? O primeiro mês, como é, mais ou menos? Depois de 6 meses, como que funciona? Eu falo que a recuperação pós-transplante é como se fosse uma montanha-russa que vai do
o momento que foi feita a intervenção até 12 meses. Então, o primeiro mês a gente vê que aquele paciente vai ter uma percepção de crescimento dos fios, mas dentro ali de 2 a 4 meses a gente pode ter uma queda, no sentido de até fazer com que o paciente pense que o transplante capilar não funcionou. Mas é super normal, porque aquele cabelo ele tem um tipo de alteração que chama eflúvio telógeno pós-transplante. E aí esse cabelinho vai cair, mas depois de um tempo ele volta a nascer. A partir do 6º mês ali a gente tem um preenchimento melhor, com a densidade, né, em torno de 8 a 12 meses, de forma mais específica, para a gente ter esse preenchimento. O paciente vai sentindo cada vez mais melhor em relação à densidade e à quantidade de fiozinhos. Então, dentro desse período, a gente observa uma variação em relação à recuperação dos fios, ao paciente também poder ter algum tipo de alteração no couro cabeludo. Os primeiros meses podem ter uma sensibilidade alterada, pode ter um pouco de coceira, por conta da intervenção que foi feita. Por isso que o acompanhamento no primeiro ano pós-transplante é extremamente importante para a gente conseguir avaliar, ver se está indo tudo bem ou se precisa fazer algum tipo de abordagem nesse paciente. 6 meses é aquela consulta que você realiza, né, para avaliar como está ali o padrão de 6 meses. Sobre tratamento capilar, a gente que é mais leigo na área fala os cosméticos. Você faz mudanças gradativas ali no shampoo, no condicionador, ou às vezes até um outro tipo de tratamento depois de 6 meses? Sim, a gente faz, até porque a questão do próprio equilíbrio do couro cabeludo ele vai se modificando com o passar do processo. A gente vê que no primeiro mês tem bastante descamação, tem um paciente com um pouco mais de oleosidade, um crescimento dos fios um pouco mais irregular. Então, precisa de um shampoo um pouco mais específico para aquele período, né? Não estando agressivo, porque a gente sabe que está na fase de recuperação dos fios, mas também, ao mesmo tempo, não pode ser um shampoo tão suave, porque senão a gente não consegue ter um equilíbrio dessa região do couro cabeludo. Então, conforme vai passando as etapas do transplante capilar, nós vamos fazendo os ajustes conforme o shampoo, condicionador, se esse paciente usa. Além de tudo, a gente tem indicação de alguns tônicos específicos para cada etapa do transplante capilar. E agora, para você, como funciona a recuperação pós-frontoplastia? A frontoplastia é uma cirurgia de recuperação rápida. Então, a programação para o Natal, aí os pacientes já estão bem ansiosos, querendo saber como que estarão para o Natal. Então, é um procedimento que eu consigo realizar em cerca de 2 horas no centro cirúrgico. O paciente pode ir embora ou não no primeiro dia. E depois, durante 10 dias, ele tem que lavar o cabelo todos os dias com o shampoo que eu vou estar indicando, fazer aquela limpeza, aquela higiene para a recuperação daquela cicatriz. Depois de 5 dias, ele já está trabalhando, vai usar uma faixa para comprimir essa região da cicatriz e está lavando o cabelo, soltando, não pode fazer coque, amarrar o cabelo, fazer exercícios de grande intensidade, mas dependendo do trabalho, a pessoa volta normalmente. Estou com uma paciente pós-operada agora que ela voltou com 5 dias para o seu trabalho, com a faixinha toda bonitinha e tudo mais. Então, e a recuperação, ela é muito rápida do pós-operatório. Agora, você vê o resultado, ele é quase imediato. Uma coisa que a gente conversa com o paciente é sobre aquele cabelinho que geralmente é a maior queixa dos pacientes que procuram para fazer a frontoplastia, além do tamanho da testa, é as entradas capilares. Então, a entrada capilar, às vezes, ela não tem uma densidade de cabelo que o paciente gostaria, mas o avanço ele tem limite, que às vezes pode ser 3 centímetros. Então, é onde nós estamos associando esses tratamentos capilares para que aquele paciente tenha mais densidade capilar. Doutora, o meu paciente de frontoplastia, depois de 2 meses, 1 mês ali, já com a cicatriz completamente formalizada, finalizada, discreta a cicatriz, deseja realizar uma maior densidade de cabelo como um todo. Como é que seria esse tratamento desse paciente? Então, o primeiro ponto é a gente avaliar qual que é essa alteração no couro cabeludo perceptível, né, através de uma tricoscopia, de uma anamnese bem definida, e a partir disso a gente delimita qual é o tipo de abordagem. Só que, de forma geral, a gente fala que tem 4 pilares dentro do tratamento capilar. Dentre eles, a gente entra com medicação via oral, medicação tópica, a gente tem que avaliar todos os exames, porque o paciente ele tem que estar saudável no sentido de regulado todos os micronutrientes, parte hormonal, para o crescimento do fio está adequado. E também temos alguns procedimentos que é feito para estimular de forma mais ainda precisa o crescimento desses fios. Cada paciente é individualizado conforme a patologia, conforme está a qualidade desse couro cabeludo, fazendo com que a gente tenha um resultado do melhor possível para esse paciente que tem desejo de melhorar a densidade. E as medicações podem ser medicações via oral, medicações
injetáveis no couro cabeludo. Então, esse tratamento depois da cirurgia de frontoplastia vai trazer um cabelo como um todo mais saudável, um cabelo e vai não tem relação direta com a cicatriz, tem relação direta com a qualidade do seu fio. Exatamente. Que às vezes a pessoa faz a frontoplastia, está satisfeita com a cicatriz, está satisfeita com o avanço, mas ela ainda tem um cabelo que é fino. Exatamente. E acontece, né? Porque muitos pacientes acabam, né? Eu falo que em torno de 60% dos pacientes podem ter um quadro de alopecia androgenética, a tendência do fiozinho ficar fino. Então, é uma característica inerente a esse paciente, mas de uma forma onde a gente trata de uma forma individualizada, a gente consegue fazer com que esse aspecto, a textura, o formato do fio seja o melhor possível. Então, dá para ganhar uma espessura de cabelo mais forte, dá para ganhar mais volume. Com certeza. Por isso que é sempre válido a gente associar, né, o manejo também, né, da parte cirúrgica quanto da parte clínica. E uma dúvida que surgiu aqui, doutora Raíla, foi principalmente em relação à cicatriz. A gente viu que tem cada vez mais famosos aí interessados na frontoplastia. Tive a Bruna, que é a esposa da Ludmilla. Temos também uma ex-BBB que fez também durante esses anos. E como é que funciona, como é que é essa cicatriz, ela é perceptível na região do paciente que fez a intervenção da frontoplastia? Quanto maior a densidade capilar desse cabelo, menor a percepção da cicatriz. Mas a cicatriz vai passar por fases. No primeiro dia, a paciente vai ver ali a cicatriz, o local que foi realizado, o fio é invisível, vai cicatrizar normalmente, não vai ter nenhum tipo de queloide, é muito raro esse tipo de alteração, quase impossível. Infecções, nós por isso tem que realizar a limpeza do cabelo todos os dias durante 10 dias para evitar, assim a gente vai ter uma cicatriz mais clarinha. Durante o primeiro mês, essa cicatriz passa por uma fase de cicatrização, que ela pode ficar cor rosa. Então, alguns dias ela pode ter rosa. Depois ela vai clareando, ficando mais branquinha. A Bruna Gonçalves estava já nessa fase de branquinho. E daí, aos poucos, vai clareando ou ficando na tonalidade da sua pele e da pele do rosto. Sol é um pouco proibido nos primeiros 3 meses, a gente orienta a usar chapéu, boné, um lencinho para poder proteger aquela região. No geral, a cicatriz é bem satisfatória, bem discreta. O nosso cabelo, geralmente, ele tem essa queda, então a cicatriz que fica aqui dentro não tem uma percepção, porque ela está dentro dessa linha do cabelo, dentro dos fios capilares. Quanto mais densidade de cabelo, mais invisível essa cicatriz fica. E me fala aí, como é que é? Tem gente que fica com medo da área doadora. Quando você faz transplante capilar, tira, né, de outra área e coloca na área que a pessoa deseja. Tem cicatriz ou queda de cabelo da área doadora ou alguma cicatriz de transplante? Nos primeiros meses a gente tem uma alteração, né, porque foi retirado o fio daquela região, a região da área occipital, principalmente, essa região aqui da parte de trás do couro cabeludo. Então, sim, a gente vê que é de forma minimamente invasiva. Esses pacientes, quando é bem feito a indicação em relação à extração, quase, né, com o decorrer do tempo, fica imperceptível em relação aos fiozinhos, né? Então, de forma geral, a gente percebe que nos primeiros meses pode ter essa alteração e, com o passar do tempo, o paciente vai recuperando a densidade, deixando cada vez mais preenchido. A gente estava fofocando aqui nos bastidores, meu esposo fez transplante capilar e sobre o tratamento que ele está realizando com a doutora Caroline, eu estava comentando como a queda do cabelo dele diminuiu. Então, você vê que fez o transplante capilar, onde foi realizado o transplante capilar, tá ótimo. Mas o tratamento que você está realizando, que está mantendo uma densidade capilar, uma queda capilar menor, visivelmente menor, lava o cabelo, não percebe mais a queda daquele cabelo volumoso. Então, o que eu comecei a gente aprende junto, né, com o tratamento do paciente, que realmente o segmento pós o tratamento é fundamental para você ter saúde naquele cabelo que você tem ali e ele estava em queda. Funciona. Então, os fios que a gente extrai, eles vão para a região da área doadora, né? Da área receptora, na verdade. Mas aquela região da área doadora, ela precisa ser estimulada e os fios que não foram transplantados também. Porque ele tem uma alteração que faz com que o fio pode ficar fininho ou tem alguma alteração em relação à espessura, à qualidade do fio. Por isso que quando a gente trata, nós conseguimos deixar com que a qualidade, de forma geral, tanto do fio não transplantado quanto daquele fio que foi transplantado, fica a melhor possível. Então, o tratamento clínico, do ponto de vista oral, de passar algum tipo de substâncias, faz a diferença na hora que a gente fala do resultado final. E eu acho que isso entrava nos mitos e verdades do transplante capilar. Quando a gente fala, a pessoa
Tem gente que fala, nossa, eu vou ficar careca na área doadora, porque eu tenho pouco cabelo aqui, né? Como funciona quando a gente fala em fios, né? Fala assim, nossa, eu tenho uma área doadora muito boa e meu cabelo vai ficar muito bom. Isso é mito ou verdade? Sim, é verdade. A gente tem um cálculo que nós fazemos em todos os pacientes que fazem tem esse desejo de realizar o transplante. Precisamos ver como é que está em relação a, por centímetro quadrado, né, a quantidade de fiozinhos que tem ali nessa região. Para aí sim a gente calcular, né, quantos de extração a gente pode fazer e colocar na região que vai receber esses fios. Porque, de forma geral, a gente sabe que cada paciente tem uma densidade diferente ali. A gente tem uma média geral, mas isso é muito variável. Por isso que é importante a gente também, né, ter esse conhecimento. Uma consulta em relação à questão prévia do transplante é sempre válido para a gente ver se esse paciente tem quantidade suficiente de fios, se a qualidade de couro cabeludo está boa e se está na hora de realizar esse procedimento. Quando a gente fala de densidade de cabelo, saúde capilar, é algo que a pessoa que faz transplante capilar e que faz frontoplastia busca. E também outra coisa que o paciente busca quando faz frontoplastia é o formato do osso da região da fronte, que são as protuberâncias ósseas que podem ficar em cima da sobrancelha ou aqui na região da testa, que às vezes com sombra e luz incomoda, fica aquela parte óssea mais protuberante, que às vezes é o motivo da pessoa que fez até transplante capilar querer fazer a frontoplastia. É para fazer o lixamento ósseo. Então, eu posso entrar dentro do cabelo e acessar essa região ou durante uma frontoplastia de redução de testa, realizar essa parte que é a cranioplastia, que é esse lixamento ósseo para deixar o rosto. A gente fala muito em feminização facial, mas não é só para ficar feminino, ficar mais harmônico. Eu tenho um paciente masculino que ele reclama que ele tem cara de carrancudo. Aí ele vai fazer o lixamento ósseo porque ele quer amenizar esse aspecto de bravo, que não é ele que está fazendo força muscular, mesmo com botox e tudo mais. É a parte óssea que está aumentada de tamanho. Olha só que interessante. E aí surgiu uma dúvida comum, né? Se esse resultado da pós-frontoplastia é permanente. É permanente. O resultado da frontoplastia, no imediato, ao paciente acordar, é o resultado que ele vai ter de tamanho. Eu consigo tirar a faixa de pele de 2,5 centímetros e ali vai ser o resultado final mesmo da região da frontoplastia, da redução da testa que ele tanto busca. Uma pergunta, e o resultado do transplante capilar? É permanente? A pessoa pode fazer 2 vezes o transplante capilar? Pode fazer 2 vezes, mas de forma geral, os fios que foram transplantados, eles são permanentes, porque aquele fio que a gente extraiu, ele vem de uma área que eu falo que é santuário. Não tem tanto estímulo dos receptores que tem, né, esse intuito de fazer com que o fiozinho fique fino. Mas aqueles fios que estão entre os fios transplantados podem sofrer alteração. Por isso que a gente sempre indica que aquele paciente que faz transplante, ele precisa acompanhar com um profissional. Porque às vezes tem a genética, né? Exatamente. É muito tem relação, principalmente a questão genética, questão hormonal, a questão inflamatória. Tudo isso influencia em relação ao aspecto, à qualidade desse fio. Por isso que esse paciente que faz transplante tem que acompanhar. Porventura, se ele deixou de acompanhar, muitas das vezes em torno de 4, 5 anos, vai ter que precisar de uma nova reabordagem. E você que está em casa, se tem dúvidas sobre cirurgia de frontoplastia, quais são os métodos da cirurgia de frontoplastia, capilar, avanço capilar, ou com apenas redução de testa, ou para lixamento ósseo, ou para levantamento da sobrancelha, que também dá para ficar com foco eyes. Exatamente. Procure-nos aqui, pode mandar perguntas. E se você tem dúvidas sobre transplante capilar, transplante capilar, transplante tanto de sobrancelha, de couro cabeludo, de barba. Saiba que aqui a gente vai ter um meio onde vocês poderão tirar todas as dúvidas. A gente vai trazer muita informação para que, assim como a gente que já está, né, mais a fundo nesse assunto, vocês também possam ter cada vez mais conhecimento, sabendo que a gente pode sim realizar esse seu sonho de se transformar através do que a gente faz. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, já se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixe o like aqui no YouTube. Mande a sua pergunta, estaremos respondendo todas as perguntas que você tiver, tanto no nosso Instagram, no privado, Faces e Fios, como também no YouTube. E falaremos sobre muitos assuntos, tem muita coisa interessante ainda para ouvir por aí. Exatamente.